Olá, boa tarde a quem está entrando. Estou aguardando o Rodrigo. Boa tarde, Measure What Matters. Que legal esse nome, Measure What Matters. Gostei. Rodrigo entrou. Ok, vamos lá então. Aqui, convite. Vai, acho que agora vai dar certo. Boa tarde a todos que estão entrando. Tudo bem, pessoal? Conseguimos! Muito bom! Olá! Me escuta bem? Te escuto super bem, te vejo Ótimo. bem. Enfim, antes estava um pouquinho mais escuro, tá ótimo agora. Boa É, tarde, Daniele, Polo. Boa tarde, pessoal que está entrando. A gente entramos aí 2 minutinhos mais cedo para dar tempo de mais pessoas acessar esse bate-papo de hoje. E vamos. Rodrigo, tô com uma invejinha branca, como a gente diz de ti. o quê? Está 3 graus. Não, o ar-condicionado não tá dando conta. Os dedos, sabe, É, assim, congelados. eu só não mostro aqui a janela porque vai tirar o enquadramento aqui, mas aqui tá um pouco muito diferente, né? Eu imagino. Aqui na Bahia, quando a gente tem 20 graus, a gente considera um frio intenso, tá? Então, Nossa, a gente deve sim, estar uns 25, não deve estar menos do que isso, não. coisa boa, coisa boa. Aqui tá 3 graus, nevou em várias cidades aqui. Aqui em Porto Alegre não nevou, mas em várias cidades aqui aos arredores nevou. É a Então, onda polar, né? É uma onda polar e então forte eu chegou tô com hoje, essa né? invejinha branca, viu? Ó, o Measure What Matters colocou ali a neve. É a diversidade do Brasil, né? É o que Vários nos faz países dentro do brasileiros, mesmo. né? Eu aqui de casaco, cheia de manta e coisa, e tu aí, talvez de camisa, mais tranquilo. É isso. É verdade. Então, eu acho que Os a gente pode, opostos. podemos ir começando. Deixa eu controlar aqui. Porque já estamos no nosso horário. Então, podemos começando? Claro, vamos sim. Uma, uma abertura oficial aqui, então. Boa tarde a todos que estão entrando, quem já entrou aí para esse bate-papo de hoje. Sejam muito bem-vindos à ICF. A ICF, para quem não conhece ainda, é a maior associação global de coaches do mundo. Nós estamos presentes em mais de 140 países e nós somos reconhecidos pela nossa entrega e excelência no coaching, porque nós seguimos um robusto código de ética e, além de seguir esse robusto código de ética que orienta as nossas práticas de coaching, nós também estamos sempre propagando e cuidando da aprendizagem contínua, que é, para mim, né, uma das coisas mais importantes, não parar de aprender, estar sempre aprendendo. E essa série de lives da Brasil Talks faz parte, então, desse processo de aprendizagem contínua, agora trazendo aí para o externo, para quem vai conhecer um pouquinho mais a respeito do processo de coaching, dos seus impactos, agora pelo olhar de quem fez, né, de quem passou pelo processo, ou quem fez a formação em coaching. E aí nós temos o Rodrigo hoje. Já vou chamar o Rodrigo para bater esse papo, falando um pouquinho só mais de mim ainda. Eu sou Maria do Carmo, para quem não me conhece. Estou atual diretora da parte de comunicação, mercado e marketing aqui da ICF Rio Grande do Sul. E eu vou conduzir esse bate-papo aí com o Rodrigo hoje. Espero que vocês levem daqui insights, aprendizados, podem fazer perguntas no chat. É um tempo curto, nós temos aí uma média de 40 minutos, mas é um tempo que eu acredito que é um tempo suficiente aí para quem está de repente no almoço ou voltando do almoço para aprender conosco aqui, certo? Então, dando continuidade, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, tem bastante coisa. Acho que não, não quero me estender muito nessa abertura.
Eu gostaria então de te convidar, Rodrigo, para te apresentar, para falar um pouquinho da tua trajetória profissional e depois a gente entra com as perguntas. Pode ser? Pode, claro. Me escuta bem? Te escuto super bem. Vamos lá. Pronto. Primeiro, boa tarde. Boa tarde a você, Maria. Boa tarde a todo mundo que está aqui participando, tirando esse tempinho para bater esse papo. Iniciando agradecendo, né, o Daniel Magno, que foi o meu coach da época e que me fez o convite. Depois a Karine, a diretora de marketing aqui da Seção Bahia, da ICF, e a você também. Começando uma breve apresentação, né? Eu sou o Rodrigo, sou formado em Engenharia Química, engenheiro químico há 20 anos, aqui na UFBA. Fiz um mestrado em Tecnologias Limpas, na área petroquímica, e um MBA em Gestão Empresarial aí na FGV. Eu comecei minha carreira como engenheiro de aplicação, né, numa empresa do setor de gases industriais, uma perna ali de uma área comercial, apesar de atuação técnica, estava ligada a esse setor. E depois eu tive uma transição, aí muito mais próximo, né, de uma posição mais técnica como engenheiro numa outra empresa, numa metalúrgica de cobre, aqui em Camaçari. Lá eu fiquei por 2 anos quando eu cheguei a Braskem, em 2005. Passei por diversas posições, né? Sempre engenheiro de produção ou processo, muito ligado à manufatura, próximo, né, à fábrica. Tive várias experiências em áreas diferentes. Quando eu recebi o convite, em 2012, para a primeira posição de liderança, né? Eu era responsável pela central termoelétrica daqui do polo de Camaçari, na Braskem. E lá foi a minha primeira experiência, a Vera, né, a quente. E fiquei por 6 anos, quando fiz um movimento lateral. Foi um projeto super bacana, uma experiência bem diferente. Era uma primarização das operações do terminal em Aratu, em Candeias, que a Braskem tem, e estava passando por um processo de primarização das operações. Eu fiz a transição e depois fiquei à frente das operações por 2 anos. E no início de 20, fui convidado aí para assumir a posição da gerência de produção aqui em Camaçari, de um grupo de áreas de manufatura, né? Aqui na Braskem Químicos. E aqui estou, né? 1 ano e 7 meses aí depois. Sim, sim. Uma trajetória e tanto, e eu não vou perguntar a tua idade, mas tu é super novo, né? É uma trajetória e tanto, assim, marcada por essas transições e crescimento, né? E me parece, assim, muita por trás disso, né? A gente sempre pensa, o que está por trás disso? Muita aprendizagem contínua, desenvolvimento contínuo constante, né? Para que tu possa fazer essas transições. Perfeito. A gente sempre fortalece muito aqui, né, um processo que a gente tem bem robusto de sucessão, né? E passa por 2 fatores, né? Um é a aspiração, é a pessoa se identificar com essa posição de liderança, entender que esse é o caminho, e desejar isso e transformar isso em ações, né, no seu dia a dia, no seu desenvolvimento. E do outro Sim. lado, a empresa identificar os seus skills, as suas competências para que esse match, né, dê certo. E a gente fortalece muito isso no dia a dia, né? Isso é muito transparente, né? Sim, sim. Rodrigo, e o que é liderança para ti? Lembrando assim que aqui nós vamos expressar as nossas opiniões pessoais, não tem certo nem errado. A gente está falando aqui muito com o coração, a partir das experiências que vivemos, a partir desse processo todo teu de busca de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, eu queria ouvir assim de ti, no teu entendimento hoje, com toda essa caminhada, o que é liderança para ti, para o Rodrigo Moreira?
Essa é uma pergunta que ela vale US$ 1 milhão. Até brinco, se a gente fizer essa pergunta para 10 líderes, vamos ouvir 10 diferentes respostas. Literatura vasta sobre o assunto. Eu conceituaria assim como um conjunto de atributos, e aí eles são natos ou aprimorados, sejam skills, sejam competências, que uma pessoa tem ou desenvolve e ela aplica para ajudar a conduzir, facilitar uma ou um grupo de pessoas para atingir um objetivo comum. E eu acho que isso é um pouco do resumo. É óbvio que isso passa muito pela coerência com seus valores, com os objetivos estratégicos da empresa que você representa, que você está. Então é um pouco isso, é aplicar aquilo que você tem para conduzir, né, um grupo em prol de um objetivo. Uhum. Me parece que essa tua última fala, né, de conduzir um grupo ou uma pessoa em prol de um objetivo, talvez responda a minha próxima pergunta, que seria, com toda essa tua experiência, né? Qual é o papel fundamental? Se tu pudesse olhar isso como um papel, o papel fundamental, assim, do líder. Eu diria que ele não deixa de ser um facilitador, né? Ele é aquela pessoa dentro da equipe que ele vê além, que ele tenta tirar as próximas, né, pedras ou barreiras da frente e ajudar na trajetória, né? Uhum. É sempre uma posição que ela mescla um pouco o imediato do resultado, mas a visão do próximo passo. E passa muito por escuta, né? Por observação, por rede de relacionamento, feedback, resiliência no caminho, adaptabilidade também é importante, os cenários mudam. Mas ele é o farol, né? É aquele que dá o norte, né? Não caminha por outro, mas ele dá opções, né, de jornada. Uhum. Eu acho que um pouco representa esse papel, né? É muito escuta e observação e provocações, né? Uhum. Muito interessante. E por falar em provocações, entrando então na parte do coaching, que o coaching ele faz isso, né? Ele traz essas provocações, ele te aguça essa curiosidade, ele te faz pensar no próximo passo. Como foi que o coaching ele entrou na tua trajetória? Essa live fez um pouco esse exercício, né, para mim, né, de retrospectiva, né? E foi um misto de curioso e muito oportuno. Isso aconteceu em 2016. Voltando um pouquinho, né, eu assumi a liderança em 2012. E por mais que a gente desenvolva, pratique interinidades, tenha, né, os seus gaps ali trabalhados ainda antes de se tornar líder, e se sentindo apto, né, ao desafio, é nessa hora que a gente assume a vivência real, né? A intensidade é outra, as experiências elas são muito mais intensas do que o que você imaginou e experimentou antes, né? Então, chegou em 2016, eu tinha 4 anos, né, dessa experiência e como todos, né, quando assumem um desafio diferente, a gente vai vivendo e ajustando, né, o caminho ao longo, né, da caminhada. E realmente foi muito intenso, né, pegando um pouco do cenário da época. E quando chegou em 2016, eu acho que eu vivi um momento muito interessante, né? Era um pouco daquela ressaca, daquela euforia inicial do papel que a gente tanto aspira e aconteceu. E talvez naquele momento eu vivi um hiato ali, né? De pontos cegos, talvez do que tinha acontecido e não estavam claros, até numa certa crise de perfil e exercício da liderança, se estava, né, a contento, se era aquilo que se esperava, a empresa e você. Então, muitos diálogos naquela oportunidade eu tive com o meu líder, a gente tem uma relação, né, aqui muito forte de líder-liderado, mas a gente percebia isso e juntos entendemos que seria oportuno um apoio, né, um suporte de um profissional, de um coach externo.
E aí veio a sugestão, a proposta. Eu de imediato topei e foi bem nessa linha de que, pô, eu acreditava que era um momento de fazer uma reflexão aí profunda e ter algumas técnicas diferentes do nosso dia a dia. E pós o aceite imediato, veio a curiosidade. Eu não conhecia a técnica, né? Isso tudo era muito diferente. Eu nunca tinha, confesso que eu nunca tinha, né, ouvido falar. E isso foi, eu acho que um pouco do primeiro passo, que foi o segredo, né, de ter dado certo. Não tinha ideias pré-concebidas, mas mergulhei, né, no processo. E logo na primeira sessão, isso foi muito curioso, porque o Daniel, na época, fez uma espécie de pacto, né? Então, assim, só daria certo se a gente estivesse ali fazendo um pacto mútuo de acreditar e imergir, poder fazer as reflexões com o coração aberto, né? Sim. E foi feito isso. Isso foi o segredo, acho que, do primeiro passo. Sim, que legal. Porque quando a gente fala assim que o coaching, ele não é para todos, é nesse sentido. Ele é para as pessoas que estão, de fato, abertas a receber, a ficar um pouco, eu diria, um pouco vulneráveis, né? Porque tu está ali vulnerável, trazendo questões muito íntimas, tuas, pensamentos, dúvidas, medos. Então, assim, esse medo do julgamento, ele não pode existir, não pode ter esse julgamento. E quando se está com um profissional, não tem, né? Então, quando a gente diz que o coach não é para todos, é nesse sentido. Ele é para todos que estão abertos a receber esse novo olhar para poder aprender, para seguir em aprendizagem contínua. Perfeito. Perfeito. Você usou uma palavra vulnerabilidade, eu acho que representa bem isso. É se colocar e estar aberto, né, a identificar isso, sem dúvida. Sim, coragem, alguém colocou ali o Measure What Matters, colocou coragem. É exatamente, né? Essa coragem, essa vulnerabilidade de falar, ok, não tenho todas as respostas, nem tenho a pretensão, talvez, de ter todas as respostas, mas eu vou buscar algum auxílio profissional, um olhar de fora, para me apoiar com essas questões. Então, é isso. Perfeito. E assim, falando de resultados práticos, né? O intuito dessa nossa série é trazer também resultados e impactos dessa metodologia no teu dia a dia enquanto líder. Então, talvez tu possa trazer um ou alguns exemplos de resultados práticos que tu percebeu a partir desse olhar, dessa abertura, desse desenvolvimento. Quais foram, assim, os resultados práticos que tu consegue nos apontar? Eu digo que o grande legado, acho que desse processo foi a lucidez, né? O autoconhecimento, ele foi a ferramenta muito aplicada, né, para que a gente conseguisse sair com as respostas, e tinham perguntas super de impacto, reflexões que ficavam inclusive entre sessões, né, até para que a gente pudesse trazer o nível de aprofundamento que era necessário. E ao passar por esse processo, ao final, acho que a lucidez do autoconhecimento, ela desembaçou muita coisa, né? Muitas conexões que não faziam sentido, principalmente, não apenas do seu ponto forte ou dos gaps que você precisa desenvolver, mas de como isso repercute no outro, né? Seja da sua equipe ou dos pares e da organização. Então, essa percepção dessas conexões e de como, a depender da situação, a depender do interlocutor, variar, né, a forma de abordagem, a história da caixinha de ferramentas, né? Muitas vezes ela está ali posta e você usa sempre a mesma. Então, como é que se consegue diversificar e variar, depender do cenário e do momento, né? Isso é um legado muito, muito claro, assim, pós essa experiência, essa técnica, foi muito claro isso para mim. Sim. Rodrigo, é muito bom te ouvir colocando isso, porque a gente gosta muito de trabalhar sempre, a gente, que eu digo, nós, né, os coaches, gostamos sempre, quando possível, mensurar, né? Indicar, ter indicadores para trabalhar. Como é que tu entende que tu está conseguindo melhorar os seus resultados, ou melhorar alguma habilidade, ou de fato te desenvolver? Como é que tu entende isso, né?
muitas vezes, né, eu diria que na maioria dos casos, isso é muito subjetivo. A gente não tem, assim, como quantificar esse aprendizado, mas ele vai muito da tua percepção. Então, tu percebe em sentimentos, tu percebe no teu dia a dia, na forma como as pessoas retornam aquilo que tu está solicitando para o grupo, tu percebe no olhar de algumas pessoas. Então, são formas bem sutis de olhar para esses indicadores. E é importante estar atento a isso, né? Porque senão parece assim, que será que está dando certo? Será que isso está fazendo sentido? Não, perfeito. E é um ambiente, né, de subjetividade, são questões que você não consegue ter algo para mensurar, né? Eu acho que o grande termômetro são os feedbacks, né? São as rodadas e as conversas com pares, líderes e liderados. Até o próprio processo de existir essa conversa franca e o espaço, né, já é fruto de uma abertura e de um entendimento de que é importante ouvir o outro e ter esse feedback. Mas, sem dúvida, eu acho que o grande termômetro pós-coach foram os feedbacks que eu tive de pessoas próximas e foram muito nessa linha, né? Sintonizando, ajustando, colhendo, sim, de forma genuína, né? O que tinha que melhorar, assim como aquilo que já tinha sido percebido e foram para mim bem consistentes, né? Para saber que o caminho estava certo, né? Sim. Rodrigo, eu posso te provocar um pouquinho mais? Se eu não puder, tu me diz que não. Fique à vontade. Eu queria saber, assim, uma curiosidade. O que que mudou, assim, Rodrigo, antes do processo, antes de passar por esse processo de autoconhecimento, e Rodrigo, depois, assim, como que tu te percebe e como que talvez tu perceba que as pessoas te percebem? O antes e o depois, como que era essa foto antes e como que ela está hoje? Eu diria que é a percepção da abertura das pessoas trazendo aquilo que são oportunidades e gaps para você, porque os pontos fortes eles são notáveis, né? Eles são facilmente percebidos. E Uhum, quando você consegue uma atmosfera onde aquilo que é necessário ajustar, ou que esteja causando impacto na relação, ela é posta. Num compromisso, num pacto, né? De abertura, né? Genuína uhum. para se melhorar. Eu, sem dúvida, fico muito nesse aspecto do ambiente da liderança pós o processo de aprendizagem. E para mim isso é algo que é intenso e contínuo, e que a gente, criando a abertura, a gente tem que cativar ela para que ela seja boa para as partes, né? Uhum, uhum. Sim, sim, ok. Achei que seria uma pergunta muito difícil. Nem tanto, né? E o que que como que é a tua percepção, olhando assim para os demais líderes que hoje tu conhece ou tem mais contato, qual que é a tua percepção assim de pessoas que passaram, se tu conhece outras pessoas que também passaram pelo processo, olhando um pouquinho para fora assim? Qual é a tua percepção enquanto esse olhar mais humanizado, sabe, de líder mais humanizado? Eu diria que existem perfis diferentes de liderança, né? E eu acho que tem uma outra brincadeira que a gente fez no processo que era muito da diferença entre o mudar e modificar. Isso me marcou muito, né? Uhum, E é interessante isso porque o mudar a gente não muda, são os nossos valores, né? A gente carrega consigo e eu acho que não está aí a fórmula do sucesso, né? Se a gente for classificar assim. Mas o modificar, sim. E aí passa pela essa consciência, né? De fazer os ajustes para que isso seja positivo, né? Na relação, no seu desenvolvimento, a gente está falando aqui também de carreira, mas também de relações humanas, né? E é interessante porque muitas vezes isso, a depender de como seja feito, ele pode soar forçado ou uhum, autêntico. E é tênue isso, né?
E eu percebo não só de quem fez a técnica, né, do coach, mas também quem fez essa imersão de reflexão, como isso depois flui de uma forma mais natural e autêntica contra um que não fez um processo como esse e está tentando, né, demonstrar alguma mudança. Eu ficaria nessas duas questões, que foram bem fortes, né, na época. O modificar e o mudar. O que gera uma autenticidade e o que não é percebido como circunstancial, tá? Perfeita essa colocação. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim, porque a pessoa sempre foi assim, e agora a pessoa está agindo de forma diferente. Não é a pessoa, né? Ela está fingindo, está sendo falsa. E, na verdade, quando a pessoa ela passa por esse processo de autorreflexão, de autoobservação, e ela começa a fazer esses ajustes, isso vai acontecendo aos poucos e gradualmente, até porque nós estamos falando de fisiologia, de corpo, de cérebro. Então, isso passa a ser também da pessoa, esse novo jeito. Acaba sendo de fato dela, né? Antes ela não era assim, por isso que eu perguntei antes, né? Como que era o Rodrigo antes e como está o Rodrigo hoje? O que mudou, né? O que muda dentro? Alguma coisa mudou. Às vezes a gente não sabe nem explicar o quê, mas algo ou muitas coisas mudam. Eu acho que assim, meu líder usa uma expressão que eu gosto muito, né? Que é a constância de propósito, né? Quando isso é visto de uma forma muito contínua e o caminho é percebido, eu acho que até o que está em volta muda um pouco o olhar, né? Porque ele não é circunstancial, ele não é por um momento que se tem o interesse em algum resultado ou se tem uma necessidade de fazer alguma relação do trabalho ou pessoal. A repetição e a concentração, né, que isso é importante, faz com que esse olhar vá se modificando por quem está ao seu redor, que é o melhor feedback, né? Quando isso vem não por você, mas pelo outro, tá? Sim. E o mais importante é quando, de fato, tu percebe isso, né? Tu sente algo que altera aqui dentro, tu sente isso, independente do que o outro também às vezes perceba ou do olhar do outro, o que tu sente, né? Como que hoje isso conversa contigo, como que está alinhado contigo? O processo a própria experiência, né, na posição, ela traz, né, o aumento da bagagem, uma cadência, a maturidade, ela traz muito isso. A técnica, ela ajuda a você estruturar, né, e conseguir ter o domínio de determinadas situações que, porventura, o seu lado mais forte iria prevalecer e ali ele não vai trazer benefício. A tal respiração, né? Como é que você faz a contagem até 10 antes de agir no seu ponto mais forte, que vai ser automático. O tal bichinho, né, que todo mundo tem e controla e vai cativando e mantendo ele sob controle. Todos nós temos. E numa situação de estresse, isso fica mais aflorado e aí, consequentemente, é mais intenso o seu controle. Isso vem da técnica e vem da própria experiência, né? Acertando e errando, todos nós temos isso no dia a dia. Sim. Deixa eu espiar aqui as minhas perguntas. Deixa eu olhar se alguém tem alguma outra pergunta que eu tenho só receio de tirar aqui. Por enquanto, conexões lúcidas, tem elogios aqui, Rodrigo. Excelentes colocações. Não estou vendo perguntas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta e queira fazer para o Rodrigo, para mim, fiquem à vontade, tá? E quase nos encaminhando aí para esse fechamento, Rodrigo, se, assim, dicas, o que tu diria, o que tu poderia trazer de dicas, talvez, ou de perguntas para quem ou pensa em ter um coach, ou pensa em contratar e tem dúvidas sobre o processo, sobre como contratar, quem contratar, enfim, se tu pudesse explicar um pouquinho como foi para ti
encontrar isso e trazer, enfim, essas dicas aí. Eu acho que passa por escolher, né, bem, com muito cuidado, o profissional que você irá contratar, ou a empresa irá suportar o seu integrante. E a ICF é um caminho, né, que vai garantir esse código de ética, a relação de confiança, os sigilos, né, que são naturais de um processo de abertura desse nível. Sim. Eu acho que o pacto é de abrir o coração, né? Eu acho que acreditar e entender que o momento é aquele, porque também passa por isso. Muitas vezes o cenário não ajuda e essa imersão, e talvez esperar um pouco esse processo de equilíbrio chegar. Mais uma vez, entendendo que é o momento, é uma técnica super poderosa e que ela funciona com esse primeiro passo, que é acreditar que essa reflexão vai surtir efeito e é muito da palavra que você usou de vulnerabilidade, né? É abrir o coração para que isso realmente saia um processo mais fortalecido. Um ponto que eu acho que é muito importante em tudo que a gente faz, né, nesse tipo, é a empatia, né, mútua. Isso se deu muito forte comigo e o Daniel, mas eu acho que isso também tem que ter uma maturidade dos dois lados para que seja positivo e seja um facilitador. Esse processo empático e ver no outro uma possibilidade importante de trazer experiência, fazer as perguntas certas, é também um ponto de atenção que eu diria aqui que são dicas, né? Uhum, uhum. Quando a gente fala das perguntas certas, né? Na verdade, assim, as perguntas certas, elas vêm a partir de uma escuta muito ativa, né? Tem que ter essa escuta ativa, esse estado de presença. Então, é importante também que quem vai contratar um profissional, um coach, também possa observar, né? Fazer perguntas, ter essa escuta ativa também, para entender como esse processo vai acontecer, como extrair o melhor desse processo. É uma mão de via dupla, sem dúvida. E o processo de perguntas e respostas é muito para ir puxando, né? O fio do novelo e a gente chegar no cerne do que precisa ser discutido. Você tem toda a razão. E essa liberdade ela tem que existir, ela tem que ser fluida, né? As sessões elas são uma vez concentrado e fazendo a imersão, elas aconteciam de uma forma muito rápida, né? Sim, Na percepção, né? sim. Justamente por isso, a concentração tem muito da necessidade de você estar ali presente, né? De corpo e alma, e não fazendo aquilo de uma forma burocrática, né? Sim, sim, com certeza, de coração, de fato, né? Estar ali de coração, Presente. presente, né? Sim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui fazendo talvez alguma pergunta. Por enquanto, não. Aqui tem uma pergunta. Deixa eu ver, Rodrigo. Aqui. Você vai investir novamente em coaching? E você vê como investir em coaching para os membros da sua equipe seria benéfico no trabalho e para o bem-estar deles? Então, são duas perguntas. Se tu pretende investir novamente em coaching e se tu pretende investir em coaching para os membros da tua equipe. E se isso seria, no teu entendimento, benéfico para o bem-estar deles. Eu diria que ela é uma técnica que ela é interessante ela ter ciclos, né? De revisitar ela como processo, mas também viver novas experiências de coach. Eu diria que sim, é uma intenção que eu teria na minha carreira. Em determinados momentos ela vai trazer muito benefício, como foi em 2016. Como técnica, ela traz recursos hoje que a gente aplica, né, com a equipe.
muito dessa escutativa, das provocações, de entendimento, né, a clareza, né, do que está trazendo algum tipo de impacto e o porquê, o que está por trás daquilo, e conseguir fazer os mergulhos na relação líder-liderado. A gente tem isso como prática dentro aqui da empresa, a gente já pratica nessa relação. E traz sim benefício, muitas vezes não como um coach profissional, né, com um processo estabelecido, mas pincelando, né, técnicas que eu aprendi e vi aqui também serem faladas em outras lives, inclusive, que podem ser e são usadas, né, no nosso dia a dia aqui, sem dúvida. Sim, isso sem dúvida reflete no bem-estar, né, das pessoas, porque elas são ouvidas. Sim, sim. E é muito quando a gente olha, né, as diferentes equipes, né, tem muito disso. Equipes equivalentes, com competências similares, skills, e uma performa ou tem um ambiente melhor, né, do que outra. Quando a gente vai lá e entende, faz uma compreensão, a gente vai ver que é esse bem-estar, né, é esse ambiente que muitas vezes é o decisivo de se verificar uma equipe de alta performance e uma que não performa tão bem. Então, o bem-estar hoje é um ponto decisivo, né, dentro Sim, das organizações. sim, com certeza. Nossa, seria muito bom que se todas as empresas olhassem para isso, né? Teríamos um país menos ansioso, com menos questões aí mentais que hoje está tão alto. Especialmente no mundo de ponta cabeça que a gente passou a viver desde março do ano passado, né? Sim, sim. Nem entramos nessa esfera, imagina. Sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui, da Eliane, deixa eu ver. Se fosse vivenciar um novo processo de coaching hoje, faria algo diferente em relação à primeira experiência? A Eliane que está perguntando. Eliane, obrigado pela pergunta. Acho que não. Acho que eu vivi intensamente o processo, né? E eu acho que eu repetiria a mesma sequência, da mesma forma. Não vejo que faria diferente, não. Talvez, assim, o processo de amadurecimento natural, a gente está falando de 5 anos, né? Atrás, teriam outras questões, né? Do próprio processo normal de aprendizagem e de vivência que hoje eu tenho, que 5 anos atrás eu não tinha. Então, a técnica e o mergulho seriam iguais, mas passearia em questões talvez diferentes para o meu momento hoje. Ok. Espero que possamos ter respondido então a pergunta da Eliane e do Measure What Matters. Depois vocês nos falam ali se conseguimos responder. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Joana está dizendo: vocês vivenciam presença, experiência e exemplo. Ok. Obrigada, Joana, pelo comentário. Não estou vendo mais nenhum comentário ou pergunta por aqui. Deixa eu ver como estamos de horário. Estamos chegando. A Eliane colocou, ok, Rodrigo, muito obrigada. Estamos então nos encaminhando aqui para o final. Passou rapidinho, né? Passa muito rápido. Boa. Rodrigo, tem mais alguma colocação que tu gostaria de trazer antes da gente ir para encerramento? Algum outro insight que te ocorre? Algo que é importante tu trazer e eu não te perguntei? Eu diria que acho que tão importante, né? E aí vai muito desse valor de autoconhecer, né? Acho que antes desse movimento, né, de liderar a equipe, estar equilibrado, você conseguir identificar bem qual é o seu eixo, onde é que você se encontra, isso faz uma diferença enorme, né? E eu acho que é um resultado também muito prático quando você passa por um processo de reflexão desse nível, né?
Não dá para estabilizar uma relação sem você estar equilibrado e consciente de si, tá? Perfeito, perfeito. A consciência, né? A consciência do que está acontecendo, né? Para não ficar no piloto automático. Perfeito. Tá. A Gillian está nos agradecendo. Obrigada a vocês. Obrigada por compartilhar um pouco da trajetória, da tua jornada, Rodrigo. As pessoas estão te agradecendo. Obrigada, Benevides. Excelente entrevista, muito obrigada. O pessoal estão nos elogiando, que bom, fico muito feliz que todos tenham conseguido aproveitar esse momento. Esse é o intuito, muito generoso, de trazer insights, trazer aprendizados, e eu fico muito feliz. Rodrigo, e eu quero te agradecer de novo, ou melhor, te agradecendo imensamente por ter tão generosamente aceitado esse convite, porque tu está doando o que é tão importante hoje em dia, que é tempo, é uma das coisas mais importantes hoje em dia é o tempo, e tenho certeza que esse tempo aí que tu reservou valeu a pena, tenho muita certeza disso. Gratidão aos dois, um presente. Muito obrigada, Eliane. Agradecer também à ICF, a equipe que está aqui conosco, nos apoiando, para que a gente possa levar mais, né, fazer com que isso reverbere para outros lugares, para outros corações. Eu estou aqui no Sul, tu está aí na Bahia, e de alguma forma nós estamos conectados, porque a gente está falando de crescimento, de humanidade, de humanização, de autoconhecimento, de aprendizagem, e é isso que move o mundo, né? É isso que nos move. Perfeito. Então, eu retribuo o agradecimento, Maria, começando aí pelo Daniel, pela Karine, mas a você. O papo foi muito bacana, muito tranquilo. E essa iniciativa é muito legal. Recomendo que quem não assistiu as outras assista. E com certeza, já seguindo vocês no Instagram, eu vou estar acompanhando, porque esse compartilhamento aqui é o legal. Tenha certeza de que quem compartilha é quem mais aprende. Fico super agradecido por quem também investiu um tempinho aqui para assistir, postar. Obrigado pelo carinho, pelos elogios, mas estou super à disposição, tá? Da ICF, de quem quer que seja, que queira, né, trocar alguma experiência. Eu acho que isso aqui é o segredo, né? Acho que da caminhada. Muito bom, muito bacana, tá? Muito Obrigado. obrigada. Eu compartilhar, né? Muito obrigada. Eu quero só avisar, antes de encerrar aqui, que hoje à noite nós temos um encontro também, um evento com o professor David Clutterbuck. Ele é um dos pioneiros do coaching no mundo. Ele estará conosco hoje a partir das 5. Não é pelo Instagram, aqui é pelo Zoom. As inscrições são feitas pelo link que está na descrição da bio. Aí tem todas as informações gratuitos para associados e 50 ou 55 reais, algo assim, para quem não é associado. Para saber mais sobre o futuro do coaching, o nome é The Future of Coaching. Vai ter tradução simultânea para quem não fala inglês, está tudo certo. Então deixo aqui o convite para as próximas lives, o convite também para assistir as lives anteriores, como o Rodrigo colocou. Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui esse tempo conosco, também tiraram um pouquinho aí do seu almoço, ou do seu momento do dia para vir aqui, para observar, para questionar, para trazer perguntas, enfim. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, de novo. Obrigado a você, Maria. Obrigada. Mesmo. Um abraço. Até mais. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.